Agora, a grande verdade. Um novo espaço no jornalismo, sem lado, sem partido. O único compromisso é com a verdade. No ar, a grande verdade. Tudo o que você vai ouvir a partir de agora não representa necessariamente o pensamento desta emissora. Os produtores do programa a seguir são responsáveis pelas opiniões emitidas. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui em mais uma edição de A Grande Verdade, ao vivo, direto da Avenida Paulista, para todo o Brasil. Você que está ligado na Energia 97 no rádio, no YouTube, no Facebook. Estamos aqui, falando ao vivo com ele, Cláudio Tonholi. Tudo bem? Boa tarde, Tonholi. O pai tá on pra eleição. Tá aqui também o Paulo Tadeu. Boa tarde, ouvintes energéticos. Diretamente dos Estados Unidos está o nosso colega Henrique do Vale, que vai trazer informações exclusivas, quentes, de como é que está o clima na América, na véspera da eleição dos Estados Unidos. Tá ouvindo a gente, Henrique? Tô, graças a Deus, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Prazer, uma honra pra gente ter a sua participação no programa. Aldrin, o prazer é todo meu de estar fazendo parte do programa de vocês hoje, trazendo mais ou menos as informações que estão acontecendo por aqui. Como você sabe, o país numa ansiedade impressionante para as eleições do dia de amanhã, inclusive logo cedinho eu vou ter que sair para votar. E eu vou ter a chance de poder compartilhar essa experiência de estar vivendo aqui há muito tempo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu nunca vi um país tão dividido como estou vendo agora em pré-eleição. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É isso aí, Henrique do Vale é uma lenda do rádio, para quem não sabe, né? O público conhece o Henrique do Vale de longa data, mas para os mais jovens aí que não conhecem, é uma lenda do rádio brasileiro que tá falando com a gente hoje aqui. Até escovei os dentes para poder conversar com o Henrique do Vale. Menos, please. Marcelo Vitorino tá com a gente também, Marcelo. Tudo bem? Eu tô com vocês sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Estou com vocês hoje e realmente a gente acho que vai ter um programa bem acalorado aí com essa discussão de Trump e Biden e também do reflexo que isso dá aqui, né? É isso aí. Até às 5:30 da tarde vai sair daqui desse programa o veredito. Quem é que vai ganhar a eleição amanhã? Aqui não tem isentão, ninguém vai ficar no muro aqui não. Certo? Vamos começar o programa. A grande verdade. Eleições Estados Unidos. Pois é, vamos começar com esse que é o tema do dia no mundo inteiro, expectativa mundial. Faltam algumas horas para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Quase 100 milhões de americanos já votaram, é isso, Henrique? É isso mesmo, 90 milhões, você sabe que é o seguinte, cara, aqui as eleições, elas não são obrigatórias, né? Ou melhor, os votos não são obrigatórios, então as pessoas, elas votam se elas quiserem. Mas o que a gente está vendo, especialmente nessas eleições, é a participação das pessoas que geralmente não votam, né? Porque geralmente os Estados Unidos é um país muito estável economicamente, sempre foi muito estável politicamente, mas o cenário político agora é completamente diferente do que a gente viu há 4 anos atrás. E eu vivo aqui há muito tempo, já estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, mas eu vou falar uma coisa para você, eu nunca vi um país tão dividido como eu estou vendo agora, né? Inclusive, como eu disse, 90 milhões de pessoas já votaram pelo correio. É um negócio bem esquisito do brasileiro poder entender, mas aqui a gente recebe pelo correio todo o formulário de votar. A cédula. Você se registra para votar, né? E você pode fazer a sua votação pelo correio. Eu acho que seria melhor se as pessoas votassem pessoalmente para que não houvesse nenhum tipo de fraude. E é justamente nessa história de fraude que o presidente Donald Trump, ele acha que talvez venha a acontecer alguma coisa, né? Então existe aquele clima de que, no caso, vai haver alguma coisa com os votos que já foram enviados e aquela expectativa, se ele perder, será que ele vai entregar o cargo ou não? Então, assim, por causa desse teor que a gente vê hoje, a gente fica naquela expectativa, o que vai acontecer a partir de amanhã? E tem outro detalhe, tem alguns estados que foram permitidos pela Suprema Corte Americana de entregar, olha só que absurdo isso, de entregar os votos após as eleições. Quer dizer, não faz muito sentido esse tipo de coisa, né? Então a gente vai votar amanhã, mas com certeza a gente não vai ter os resultados finais oficiais amanhã, porque vai demorar um tempo ainda para esses estados coletarem todos esses votos que foram feitos pelo correio, né? Então você imagina a sua ansiedade das pessoas por aqui. Ô Henrique, vamos fazer assim, vamos aos poucos, porque tem muita informação.
Então, você vai dando pra gente alguns pontos do que você tá vendo aí a mesa vai comentando, porque tem muita coisa para comentar. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, do que você falou aí. Eu lembro que a campanha democrata, assim que definiu o Biden como candidato, eles fizeram uma campanha muito forte para que todo mundo votasse, porque houve um número grande de abstenções na eleição de 2016, o que prejudicou a candidata Hillary, certo? Então, isso de fato parece que o público está respondendo, a população americana está indo votar, não é isso? Exatamente. Então, assim, tanto é que a gente nunca tinha visto as pessoas votarem pelo correio como até agora, bateu o recorde, né? E amanhã a gente vai ter um outro recorde também das pessoas irem nas urnas. Pessoalmente. Então, essas eleições vai ser caracterizada por bater recorde. Basicamente é isso, Aldrin. O Marcelo Vitorino, as pessoas que vão amanhã, dá pra gente interpretar assim, quem tá votando antecipado é mais democrata e quem vai votar presencialmente é mais republicano? É por aí? Olha, é difícil você falar isso, né? Você conseguir prever quem vai votar antecipado. Mas eu entendo que essa massificação das pessoas irem às urnas tem mais a ver com o voto democrata do que o do republicano. Porque dentro da política tem uma questão seguinte. O que aconteceu com a Hillary? Os Estados Unidos vinha já de 2 mandatos do Obama, as pessoas já estavam acostumadas com o modelo democrata. E aí aquele que quer tomar o poder se mobiliza mais do que aquele que não quer sair. Isso é natural. Na política, para o militante, como é que você mobiliza o militante? Você dá para ele a perspectiva de poder. Como é que você mobiliza o eleitor? Você dá para ele a perspectiva de melhora de vida. Então, quem tem a perspectiva de melhora de vida está sempre mais motivado do que aquele que já tem algo. Então, pelo que eu estou vendo, não vai ser uma vitória rasa, não. Vai ser uma vitória, eu acho que até maior do que o esperado. Porque você passou por um período de candidatos democratas que acostumou, aí veio uma quebra de conceito, que é um candidato republicano e bastante conservador, bastante polêmico. Quando o pêndulo da política volta, ele volta com força. Ele não volta devagar. Você vê o que aconteceu com o Macri também. O Macri foi uma ruptura do peronismo, mas ele não sustentou para ir para um outro mandato. Ô Henrique, uma imagem que impressionou a gente aqui no Brasil, as ruas dos Estados Unidos, de algumas cidades, Washington, por exemplo, tem uma imagem aí, Leandro, você pode soltar pra gente? Lojas com tapumes na porta, o povo tá esperando o quê? O que vai acontecer aí amanhã? É guerra ou é eleição? Aí que tá, aquilo que eu estava falando, a gente está vendo um extrema direita e extrema esquerda. Então, com certeza, algum tipo de manifestação a gente vai acabar observando. Por exemplo, em Washington, a gente viu, inclusive, a própria Casa Branca sendo cercada por grades, tá? Para evitar o público, como foi feito isso há algumas semanas atrás, onde nós tivemos manifestações pelo fato de manifestações raciais, né? Agora, aqui em Nova York, a mesma coisa. Na Quinta Avenida, por exemplo, várias lojas, que são aquelas lojas caras, tiveram as madeiras sendo colocadas nas vitrines, porque mais uma vez, nós tivemos aqueles confrontos raciais. E essa divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, essa divisão de conceito que a gente está vendo hoje aqui, é muito grande. E a gente precisa ter um presidente mais moderador. O que nós temos observado aqui, durante esses meses todos, é coisa que a gente nunca tinha visto isso antes. Imagina só você, numa prévia de eleição, ver as cidades sendo assim protegidas pela polícia, porque sabe que vai ter algum tipo de rebelião. Quando que você ouviu e viu uma eleição americana que a gente conhece ser um país extremamente democrata, onde as pessoas podem expor as suas ideias, os seus ideais e tudo mais, ver um negócio disso? Quer dizer, é um negócio impressionante você andar na cidade de Nova York hoje e ver a polícia com arma sendo mobilizada para conter qualquer tipo de rebelião. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. Uma outra imagem que chamou bastante atenção foi no Texas nesse final de semana. Leandro, pode exibir a imagem enquanto a gente está falando aqui. O ônibus da candidata vice, a Kamala Harris, ele estava numa rodovia lá no Texas, ele estava se dirigindo ao local onde ela ia se apresentar num comício, foi cercado por carros de apoiadores do Trump. E há um momento ali que um carro tenta tocar no ônibus, aí um carro que defende a candidata
deu um chega pra lá no veículo, uma caminhonete, como mostra a imagem aí. Depois, quem tá acompanhando pelo rádio pode conferir as imagens no nosso YouTube. É uma imagem que desperta uma certa preocupação, né? Uma situação que não precisava acontecer, né? Você viu essa imagem, né, Henrique? Isso aí é um absurdo, mas o que acontece? Quando você tem um candidato que tem ideias extremistas e ele leva isso muito para o canto, é o que eu falei, o pêndulo quando volta, ele volta muito, muito rápido, é muito forte para o outro canto. Então, isso pode acontecer no Brasil, tá? Isso daí quanto mais para um canto alguém for, mais para o movimento reverso alguém vai caminhar. Então, se a gente não tiver um candidato, eu brinco de falar que a gente tem que ter um candidato de extrema centro. A gente vai ter que ter um cara que defende o centro acima de tudo, porque senão ele volta para uma esquerda extrema. Vai ter que ter um radical de centro, acho que é o melhor nome. A gente vai ter que ter um radical de centro. Verdade. Então, olha, você quer perguntar ou posso te perguntar? Não, eu queria lembrar algo, Aldrin Mazei. Diga. Que o Trump não é maniqueísta, ele é milenarista. Eu já expliquei aqui o que é milenarismo. Um capitão americano chamado William Miller pegou o livro do Apocalipse, escrito por João de Patmos, e falou que haveria um Armagedon nos Estados Unidos no final do século XIX, e quem não comprasse túnicas de ascensão dele não iria ser arrebatado para o paraíso. O milenarismo, ao contrário do maniqueísmo, ele prevê uma luta final entre as forças do bem e as forças do mal. Isso é ser milenarista, tem que ter a batalha final. Por isso que o Trump fala tanto em batalha. Se eu não ganhar nas eleições por voto, eu vou para o tapetão. O que é isso? É ser milenarista, prever uma batalha final entre forças do bem e do mal. Na verdade, o milenarista se espelha no livro do Armagedon, e a origem da palavra Armagedon é Megido, que é um monte que tem perto de Jerusalém. Então o milenarista acredita que a batalha final vai se dar no Monte Megido, em Jerusalém. Tirando isso fora, o Trump é filosoficamente um milenarista. Ele defende o mundo entre mocinhos e bandidos, mas, ao contrário do maniqueísmo, haverá a batalha final armagedônica entre mocinhos e bandidos. Por isso que você, ouvinte, vê o Trump falar tanto em batalha que vai ser travada juridicamente no Senado, na Suprema Corte ou de qualquer outra forma, porque ele é um milenarista. Sempre uma aula, né, Cláudio Tonholi? Tonholi, o Henrique... Resumindo, você quer dizer que ele é doido? Absolutamente doido, mestre. Sobre isso que o Trump anda fazendo, Henrique, essas ameaças de levar o resultado da eleição para o tapetão, de sacar a Suprema Corte, qual que é o clima aí? A imprensa daí acredita nesse movimento do Trump ou isso é um blefe? Pois é, Aldrinho, o negócio é o seguinte, nós temos as emissoras CNN, MSNBC, a CBS, ABC, todas elas praticamente levam mais para o lado democrático. A Fox News, ela leva mais para o lado republicano. E a gente observou, inclusive, nesses últimos meses, uma briga entre o presidente Donald Trump e o Correio americano, que o Correio é o exemplo, é o símbolo maior que a América tem. Então, assim, foi feita uma pesquisa por aqui e as pessoas falaram o que mais representa o símbolo americano. Todo mundo fala que é o Correio americano, porque aparece o cara carregando a carta na neve e não sei o que e tal. Então, o Trump bateu de frente com o Correio americano e mandou, inclusive, retirar algumas caixas onde as pessoas estão em algumas regiões para evitar que as pessoas tenham maior dificuldade de fazer o seu voto pelo Correio, tá? Então, o que acontece é o seguinte, porque ele acha que haverá fraude se as pessoas votarem pelo Correio. Então, ele já alertou que não confia nisso e que se por acaso houver algum tipo de problema, ele vai levar o caso à Suprema Corte Americana. Tanto é que hoje, inclusive, a matéria que a gente viu em várias emissoras por aqui, é que justamente ele está já preparando um arsenal de advogados caso
isso seja necessário, né? Então, como eu disse, a gente vai ter as eleições amanhã, mas não significa que a gente vai ter o resultado final amanhã. A coisa vai esticar ainda pelo fato das pessoas, 90 milhões de pessoas votaram pelo correio. Então, é esse que é o clima. A gente está numa guerra aqui. É um negócio impressionante. Impressionante. Pois é. Ô, Marcelo, esse plano aí do Trump, ele está planejando uma ação para interromper a contagem de votos, ele está dizendo que o correio não é confiável, e agora parece uma estratégia dele de declarar vitória na noite de amanhã, assim que começar a apuração. Ele teria dito isso para pessoas próximas ali na Casa Branca, e assim que começar a apuração, se ele aparecer na frente, ele vai já declarar vitória, ele vai fazer um pronunciamento para as TVs em cadeia nacional, dizendo, venci, obrigado a todos e tal. Essa estratégia, isso bem antes de terminar a apuração, o Henrique acabou de falar que a apuração vai demorar dias. Essa estratégia, qual é o objetivo dela? Criar confusão? Qual que é a dele? Eu acho que a gente já viu isso aqui no Brasil, tá? Tem candidato que, quando fica com receio de perder, fala que a urna eletrônica não é confiável. Olha, desconfia da urna eletrônica. Mas se a urna eletrônica dá a vitória para ele, ela passa a ser confiável naquele minuto. Então, a estratégia é a estratégia da bomba ninja, né? Eu preciso jogar uma bomba ninja para causar o caos, provocar talvez uma recontagem, ganhar tempo na pior das hipóteses e não sair com uma narrativa de perdedor. Porque tem uma máxima na política que a gente fala, quem trabalha com política como eu, que é assim, você pode perder, mas você não pode sair menor do que quando entrou. Então, quando você... eu acho que ele já deve ter pesquisa na mão que indica que ele vai perder. Então, ele tem que descredibilizar o sistema, é a primeira coisa, já que ele não consegue manipular votos. Se nós estivéssemos numa ditadura, como foi a do Pinochet no Chile, e a diferença fosse pequena, pode ter certeza que os votos seriam manipulados e ele seria dado como vencedor. Como a gente está num processo democrático e aquilo não cabe mais, ele vai ter que pelo menos jogar um gato em cima da mesa, misturar com um pombo, derrubar as peças de xadrez e virar aquele banzé para que ele não saia com o aspecto de perdedor. Mas a verdade é que a Covid atrapalhou ele, né? No final das contas, quando a economia vai mal, o presidente vai mal. Ele estava indo bem até o Covid chegar. O Covid enfraqueceu o sistema e aí ele só tem um caminho, que é depender da ideologia. Ele tem que criar esse negócio, porque ele não tem entrega mais para dar. O sonho do crescimento da economia americana, com o Covid, acabou ficando prejudicado, e agora ele tem que fazer que um é vilão e ele é um mocinho. É o caso aqui do Brasil, né? O Trump está... Muito similar. Parecido nesse instante, porque nesse momento o nosso presidente defende a questão econômica com unhas e dentes, apesar de nós termos ainda 2 anos pela frente, a gente já falou isso aqui, quer dizer, o ideal para o Bolsonaro nesse instante seria ter uma vacina que funcionasse para fazer o país voltar a crescer, né? E ele colhesse esses louros lá na frente. Enquanto isso, fica-se uma guerra para fazer a vacina não acontecer, com o intuito de prejudicar um candidato como um adversário como o João Dória, e esquecendo que nós temos mais 2 anos ainda pela frente para uma campanha presidencial. E o Trump, lógico, paga o preço da economia caindo nesse momento. Qualquer país que tiver eleição hoje, né, vai estar passando por algo semelhante, quem estiver no poder sofrendo os efeitos de uma pandemia. Paulo, vamos dizer que a América não ficou grande de novo, né? Que esse era o slogan dele. A América grande de novo. Bom, ela não aguentou o Covid. Ninguém aguentou, né? Ninguém. Derrubou todo mundo. Enfim, Tonholi, nessa reta final da campanha lá nos Estados Unidos, um fato novo envolvendo o premiado jornalista, seu amigo Glenn Greenwald, e a questão da liberdade de imprensa, na semana passada chamou a atenção. O que aconteceu? Ele foi censurado? O que houve? Foi o seguinte, Aldrinho, o Glenn, um dos fundadores e editor do site The Intercept, pediu demissão na sexta-feira, alegando ter sido censurado por outros donos do Intercept que o impediram de publicar uma matéria-denúncia contra o candidato Joe Biden. A repercussão foi imensa junto a outros veículos e entidades de imprensa. Mas vamos destacar aqui
Para variar, a reação do maior youtuber do Brasil, o empresário Felipe Neto, que postou o seguinte... Tem imagem do post dele aí, Leandro? Eu te passei na sexta-feira, agora que eu esqueci de te avisar, mas a gente vai exibir aí uma aula de jornalismo da parte do Felipe Neto. Enquanto ele recupera lá a imagem do post, o Henrique, que está lá nos Estados Unidos falando com a gente direto de Nova York. Ô Henrique, você tem a sensação aí de que a imprensa, de um modo geral, os veículos de comunicação, eles estão pendendo mais para o lado democrata, mais explicitamente em favor da campanha de Joe Biden? Qual é a sua sensação? Sim, a sensação porque é o seguinte, desde o Covid-19, a gente está vendo a postura do presidente completamente oposta ao que deveria, no caso, ter sido feito, né? Ele, diversas vezes, ele questionou a ciência, ele frequentemente vai aos comícios sem o uso da máscara, ele é o exemplo do povo americano. Como é que ele vai pregar qualquer tipo de coisa que ele vai ao contrário? Então, em todos os comícios, por exemplo, ele não usa máscara. Então, a única forma, segundo os cientistas, para diminuir a propagação do Covid é o distanciamento social e o uso de máscara, porque por enquanto a gente não tem a vacina. A vacina vai sair, segundo ele, sairia agora para as eleições, mas as pessoas que eu conheço, inclusive meu irmão trabalha com a empresa farmacêutica, a SmithKline, a gente fez uma entrevista com esses caras. Essa vacina só vai mesmo sair aqui nos Estados Unidos meados de, tipo assim, abril, maio, tem muito chão pela frente. Ele prometeu ao povo americano que nós teríamos uma vacina agora. Só que o problema é o seguinte, como ele não usa a máscara, como ele não prega o que os cientistas falam, isso com certeza está causando um atrito muito grande, né, entre ele e essas emissoras. Então, basicamente, no início, as emissoras pegaram pesado, porque a gente está vendo o número do Covid aqui crescer de uma forma absurda, onde nós estamos agora voltando a ter um número de casos igual que era no início da pandemia, se não for pior. Então, quer dizer, o Trump ele vai perder essas eleições, certamente. Eu não digo se ele vai perder. Por enquanto, hoje, o Biden está na frente. Mas mesmo o Biden já disse que o resultado final é o que conta. Então a gente já viu essa novela nas eleições passadas, a Hillary estava ganhando, o Trump é um cara extremamente inteligente, foi e acabou abocanhando a Casa Branca. Porém, a realidade hoje é completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, Aldrin, existe sim a pendência por mais emissoras de TV pendente para o Biden e contra o Donald Trump, principalmente pela questão de haver mortes diárias quase superando 850, 900 mil pessoas por dia. Então isso tem causado assim, uma revolta contra o presidente, que segundo os cientistas ele agiu de uma forma tardia, né? E não prega o que os cientistas pedem para as pessoas fazerem, que é o distanciamento social e usar máscara, coisa que frequentemente ele não faz. Ô Henrique, uma dúvida minha em relação a essa questão do Glenn. Como é que foi a repercussão aí dessa denúncia que o Glenn teria que fazer, né? Quis fazer e teria sido censurado? Eu fico com uma dúvida aqui, se ele tinha algo tão bombástico assim, porque ele não soltou por conta própria. Pois existe o lado do Trump, que verdade, ele está sendo assim, questionado com relação a acordos que ele tem na Rússia, aquela coisa toda. Só que o Biden, o filho dele, de uma certa forma, também está envolvido num escândalo na Ucrânia, sendo que o filho dele, tá? Ele fazia parte de um grupo do board, no caso, de uma empresa ucraniana, e ele está envolvido na arrecadação de dinheiro, vamos dizer assim, caso fizesse um contrato com a empresa americana. Certamente o filho do Biden, na época que o Biden era vice-presidente, né, dos Estados Unidos, então existe aí uma coisa que a mídia americana, principalmente da esquerda, não está falando. Somente o Fox News. Então, o que acontece é o seguinte, se ele, no caso, viesse com essas informações à tona, iria, de uma certa forma, fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Hillary
há 4 anos atrás, quando finalmente os e-mails dela foram colocados à tona, né? Na época, que ela, no caso, tinha os e-mails dela, ao invés de ela usar um servidor do governo, ela, no caso, usava um servidor particular. E aí, o que aconteceu? Os e-mails dela foi hackeado, e aí acabou expondo uma realidade para o povo americano na véspera da eleição, e isso contribuiu justamente para que a própria Hillary Clinton perdesse as eleições e servisse de munição do Trump. Foi justamente isso. São as chamadas surpresas de outubro aí nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, todo mundo tá querendo meio abafar essa questão do Biden, porque é uma pedra no sapato dele. E ninguém quer que aconteça isso novamente, como aconteceu em 2016. Em 2016, olha, acho que pode confirmar isso, não tinha nada nos e-mails da Hillary. Não tinha nada, mas agora, ao contrário, o Glenn Greenwald pegou o material que o Intercept não deu, ele publicou num site paralelo, eu traduzi, botei no meu site claudiotonholi.com.br, tá? E o conteúdo tem algo... O conteúdo, basicamente, é aquela única frase que o Trump falou no primeiro debate. 3,5 milhões de dólares to the boss, para o chefão. Ou seja, exatamente, aludindo que o Biden recebeu da empresa de energia da Ucrânia, da qual o filho era diretor, o Hunter Biden, 3 milhões e meio de dólares para poder fazer o lobby dessa empresa nos Estados Unidos. Basicamente é o que o Glenn Greenwald publicou e que o Intercept não deu. Há uma bola que já havia sido cantada pelo Donald Trump no debate. Inclusive, Cláudio, nesse último debate, é o seguinte, o Trump agiu de uma forma mais tranquila, porque o primeiro debate foi uma coisa absurda, não conseguia nem um entender o outro, né? Mas nesse segundo debate, que foi o debate final, ele jogou essa bola pro Biden responder, e o Biden não respondeu, né? Então existe, aí que tá, por isso que todo mundo pergunta, quem que vai ganhar? É uma pergunta que tá todo mundo esperando responder amanhã, mas aquela história tem essa pedra no sapato do Biden. O pessoal que está indeciso vai lembrar disso amanhã, com certeza. É que eu acho que a gente tem que ponderar também uma questão cultural. Nos Estados Unidos é muito mais claro essas questões de lobby. Então, de você ter dinheiro de empresa e tudo mais. Ele não é... Aqui seria um problema maior do que nos Estados Unidos. Esse é um problema pequeno, perto da, vamos dizer assim, da ojeriza que o Trump vem causando em muitos setores desde quando assumiu. A própria imprensa mesmo, ela foi hostilizada pelo Trump durante boa parte do seu mandato. E eles, como ele estava com uma popularidade alta, a imprensa estava também mais tranquila. Quando você vem a crise econômica, a imprensa começa a falar, bom, agora está na hora. Agora também tudo que você bateu, você leva. Então, por isso que o pessoal está preferindo nem falar dessa questão do Biden, até porque ela é pequena na motivação do eleitor. Ah, não, lobby tem aqui sempre. Isso não é um problema. Ah, mas é da Ucrânia, pelo menos não é da China. É da Rússia, não é da Rússia? Então eu topo. A Ucrânia pode me dar aqui. Então tem isso também. Para o eleitor estadunidense, o lobby não é um problema grave. Sim, a questão dos e-mails da Hillary não era nem o que tinha no e-mail, era o fato dela não estar usando um e-mail que desse transparência. Aí é uma outra história. É isso aí. Aí é o seguinte, pera lá, isso é um valor do estadunidense, ele quer transparência. Tu ganha dinheiro, não tem problema nenhum, você vai falar que ganha. E eu vou gostar de você igual. Isso não é um problema. Mas se você está usando um outro e-mail para esconder o que você está fazendo, você pode não estar fazendo nada, mas para mim você está errado. Entendi. Resumindo, o eleitor americano amanhã vai ter que escolher entre o candidato que faturou alguns milhões com o filho lobista e o candidato que sonegou milhões em impostos, é isso? Mais ou menos, Aldrin. Tem outra. Existe a questão aí de que ultimamente foi determinado que, primeiro, que o Donald Trump, ele até hoje não expôs o seu imposto de renda. Coisa que todo presidente americano faz aqui durante anos. E até hoje a gente está esperando o imposto de renda dele. Segundo, foi determinado que ele tem 400 milhões de dívida com a Rússia em negócios. Então isso causa... Peraí, se eu eleger esse cara e ele virar presidente americano, o que acontece é o seguinte,
como que fica a situação entre Estados Unidos e Rússia, sabendo que o presidente tem uma dívida absurda por lá? Então, quer dizer, tudo isso causa essa não transparência. E o americano quer a coisa transparente. Basicamente é isso aí, né? Então, assim, é uma dúvida que a gente vai ver amanhã se os caras vão conseguir colocar na balança e ver, bom, o que é melhor para mim? Então, tem muito chama, meu querido. Amanhã a coisa vai pegar fogo por aqui. Eu acho que não perca os próximos capítulos. Dessa vez, inclusive, como em outras ocasiões, a gente está diante agora, a gente tem uma crise de saúde, é fato, mas o próximo movimento da crise de saúde é como a gente vai resolver a crise econômica de todo mundo. Então, o eleitor é muito pragmático, ele é muito direto. Quem é o presidente que tem a maior capacidade de resolver uma crise econômica? Eu vou apostar nesse cara que queria construir o muro do México e não conseguiu dar certo com essa história do Covid, ou eu vou tentar um outro? Eu acho que esse outro vai ser mais profissional para me resolver o problema. Então, para mim, o fiel da balança vai ser quem vai devolver o dinheiro para minha mesa. Entendi. Ô Henrique, dá pra gente abusar de você mais um minutinho? Bora. Eu sei que você tem compromisso, mas é só pra gente assistir com você algumas pesquisas que acabaram de sair. Vocês sabem, o Tonholi explicou aqui, deu uma aula sobre a eleição americana, que é indireta. Então não adianta o candidato ter mais votos no país, porque ele depende do número de delegados do estado onde ele teve mais votos. Então é isso que vai determinar quem é que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então a gente tem agora, acabou de sair alguns números que estão sendo feitos com alguns institutos de pesquisa. Esse gráfico aí, ó, tudo bem, vamos lá, vamos para as pesquisas. Pensilvânia, acabou de sair, ó. Biden 50%, Trump 47%. Eu queria que vocês explicassem por que a Pensilvânia está sendo tão falada. É um estado-chave agora, é o estado em que nasceu o Biden. E por que está todo mundo de olho no que vai acontecer lá, hein, Henrique? Começando com você. Pois é, eu acompanhando esses, eu chamo de polls, né, aí, political polls. Hoje, existem 3 estados, Wisconsin, Pensilvânia e tem mais um que eu não lembro agora. O fato é o seguinte, que aqui nos Estados Unidos, o voto de pessoas não é exatamente igual ao que a gente tem no Brasil. Então, o que acontece? A gente vota, mas, na verdade, quem vai decidir quem será o próximo presidente americano vai ser o colégio eleitorado. Então, cada estado existe um número X não sei nem como é que explica isso em português, mas electoral votes que chama. Seriam representantes. Então, por exemplo, esse estado é baseado no mapa eleitoral que a gente viu hoje, véspera de eleição. É muito importante que o Biden consiga vencer o estado da Pensilvânia, porque se ele não vencer, ele tem menos chance de vencer em outros estados que possuem um número menor de eleitorados. E que são mais fortes como republicanos. Nesse último final de semana, tanto o Trump quanto o Biden se concentraram lá, porque é um estado extremamente importante. Tanto é que essa política final que a gente está vendo é por causa justamente disso, que a corrida está tão perto, tão assim acirrada, que se ele conseguir, no caso, esse estado, ele fica mais tranquilo, mesmo embora ele perca outros estados no qual o presidente Trump vai ter que ir lá tentar conseguir o voto, mas tem um número reduzido de eleitorados, vamos dizer assim, entendeu? Nós temos mais imagens de mais pesquisas que acabaram de sair. São vários os institutos de pesquisas nos Estados Unidos e todos eles estão trabalhando intensamente. Olha, acabou de sair mais um resultado para o estado da Geórgia. Biden vence por 52% contra Trump, 48%. Na Flórida, que é uma grande incógnita, essa daí, cada instituto está dando uma coisa, né? Esse resultado é do Instituto Aspiration. Na Flórida, 45% contra 43%, 45% para o Biden contra 43% do Trump. A gente tem mais uma de um outro instituto falando de Pensilvânia, tá aí, ó. Biden 51%, Trump 49%. O Biden deve ganhar na Pensilvânia muito apertado se ganhar, né? Sem dúvida. Agora, na Flórida, o principal é o seguinte, Aldrin, que geralmente a comunidade mais idosa, que é o que acontece na Flórida, durante muito tempo, né, foi um estado, é uma característica muito exclusiva do estado da Flórida, que geralmente é um estado republicano, né? Só que pelo fato da atitude do presidente Donald Trump não ter abordado o problema do Covid, especialmente com a comunidade mais idosa,
né? Isso com certeza está causando uma preocupação muito grande por parte das pessoas que vivem naquele estado, que é muito mais velha, né? Então, por causa disso, pela atitude que ele teve, com o comprometimento de resolver o problema do Covid, né? Isso com certeza vai causar uma grande preocupação na Flórida para ele. Porque até então, qualquer candidato republicano sempre ganhava na Flórida. Só que esse ano, a gente está vendo aí que o Biden está à frente, porque ele tem pregado durante toda a sua campanha que o presidente Donald Trump não agiu de forma correta logo no início. E lembrando, inclusive, que no início desse mês, no mês passado, houve uma entrevista onde um áudio acabou sendo publicado, dizendo, inclusive, que o Trump sabia da gravidade, mas acabou mentindo para o povo americano para não alarmar o povo. Então, se ele tivesse tomado uma atitude naquela época mais drástica, com certeza mais vidas teriam sido salvas, e isso fica na cabeça do eleitor da Flórida, principalmente pela idade deles. Mais pesquisas que saíram, estão saindo muitas pesquisas nesse momento, estaduais, pode publicar aí, por favor. Essa é do estado, essa é nacional. Essa está dando Biden 53%, Trump 41%. Aí tem os candidatos menores. Essa é do Instituto Redfield Wilton. Oi, Henrique. Oi. Quantos candidatos tem este ano? Na verdade, nós temos esses 4, e acredite você ou não, até 2 meses atrás, o rapper Kanye West havia também se candidatado a presidente, tá? Aí, agora ele resolveu que vai se candidatar a governador da Califórnia. Então, assim, a pessoa sendo americana aqui, ela pode se candidatar a presidente. A pessoa tem que nascer aqui, né? Então, a gente viu vários candidatos democratas escolheram o Biden. Nenhum candidato republicano, porque, na verdade, o presidente geralmente é escolhido para continuar o seu mandato. Mas essas 2 outras pessoas que aparecem aí com 1%, a mídia americana nem gasta nem o tempo de falar quem que é, ninguém nem sabe quem são. Eu acho até importante a gente falar isso, porque às vezes, para a população, para o brasileiro, ele acha que só tem 2 partidos nos Estados Unidos, que é o republicano e o democratas. E aí eu preciso explicar também, mas isso não é assim, você tem outros partidos. Só que nos Estados Unidos, diferentemente no Brasil, que a imprensa brasileira é obrigada a cobrir os candidatos de forma igualitária numa eleição presidencial. Você não pode escolher isso, quem você quer cobrir. Isso aí é uma informação muito importante, porque isso muda a regra do jogo por completo. Então, nos Estados Unidos, a imprensa pode escolher se ela vai cobrir um candidato, se ela não vai cobrir outro. Se a imprensa falar, não vou falar do Trump, ela não fala. Se o veículo quiser não cobrir o Trump, é possível que isso aconteça. E aí acabam sobrando um candidato mais explorado, que é o democrata, e outro republicano. Mas não é que só tem os 2 não, tá, pessoal? Tem vários. Essa lei aqui no Brasil precisa mudar. E aqui um negócio interessante que eu fico até abismado, que aqui não existe horário eleitoral. Aqui o que acontece é o seguinte, cada candidato briga por doações, então as pessoas acabam doando $20, $2, $10, depende. Existem as grandes empresas que fazem o lobby, no caso e tal, mas assim, as pessoas por aqui acabam investindo naquele candidato e fazem doações. E aí, então, a campanha do candidato vai e compra o espaço nas rádios, televisão, as mídias sociais e tudo mais. As emissoras por aqui não são obrigadas de maneira nenhuma a ceder nenhum horário para os políticos. Então, quem tem mais dinheiro aqui, certamente acaba tendo uma vantagem muito grande, né? Então, assim, é bilhões e bilhões de dólares que os candidatos gastam nas suas campanhas. Então, para virar presidente americano aqui, você tem que ter muita grana. Não, eu aqui, né, eu fazendo campanha no Brasil, eu mendigando aí $50 mil para gastar no Facebook, eu vejo lá, empresa doa $50 milhões com o candidato. Pô, Marcelo, assim, quanto que o Trump já gastou com o Facebook, você sabe? Olha, de digital, ele já deve ter gastado quase $1 bilhão, fácil. $1 bilhão? É bem provável, viu? É que é difícil você fazer a conta antes, porque os números só chegam depois. Você não consegue saber o quanto ele gastou. Os números são fechados depois da campanha. Mas ele deve ter gastado próximo de $1 bi. Só que não é só dele. Tem umas coisas que são muito loucas nos Estados Unidos, que assim, não pode ter doação do corporativo. Olha a maluquice. Como no Brasil, uma empresa, se quiser doar para o candidato, ela não pode. Mas aí vem a sacanagem.
ela pode fazer um comitê paralelo, que não é o candidato. Então, assim, junta 10 empresas, monta um comitê paralelo, joga dinheiro nesse comitê paralelo e ele faz a propaganda para o candidato. No fim das contas, é o dinheiro do corporativo na campanha, pô. Exatamente. Agora, para você ter uma ideia, o candidato, o Bloomberg, que foi já prefeito aqui de Nova York, o cara tem muita grana. Só para vocês terem uma ideia, ele gastou do dinheiro dele, tá? Agora na Flórida, 100 milhões de dólares só na Flórida. Agora, nessas últimas semanas, só na Flórida ele gastou 100 milhões de propaganda só na Flórida. Então, assim, é um absurdo. As pessoas gastam, elas pagam do bolso dela. Então, vamos supor que eu tenho dinheiro, eu vou fazer propaganda pro Trump. Eu não estou dando dinheiro pro Trump, mas eu gosto do Trump, eu vou lá e faço propaganda do Trump. Se eu gosto do Biden, entendeu? Ele gastou 100 milhões de dólares para apoiar o Biden na Flórida. Importante, hein? Ouvinte, você não pode fazer isso aqui, tá? Isso aqui é crime. Se você colocar um anúncio de um candidato seu e você resolver patrocinar, isso é crime no Brasil. Você tem que pagar uma multa de 100% do valor do que você gastou para impulsionar para um candidato. Fala aí, Tonholi. Ô, caro Henrique do Vale, queria te fazer uma pergunta. No debate, o Joe Biden deixou muito claro, citando o Brasil, que se a Amazônia continuasse a pegar fogo, ele iria tomar sanções contra o Brasil. Você acredita que ele, uma vez presidente, vai ir para cima da gente com sanções econômicas? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele terá nessa questão climática, o Biden vai ter uma postura diferente do Trump, porque o Trump, inclusive, resolveu sair do Partido de Paris. A questão climática aqui é uma questão que os democratas, principalmente, acreditam muito, né? E o Trump vem de contra isso, né? Então, assim, eu acho que na questão climática, o Biden será uma pessoa que vai ter mais diálogo com o governo brasileiro do que o Trump. O Trump, a gente viu, inclusive, nas sanções contra a China, nas sanções contra o Brasil com relação ao aço e tal. O Trump é uma pessoa que vê exclusivamente a parte interna americana. O Biden, ele é um cara mais maleável, um cara mais político, mais diplomático. O cara tem 40 anos de político aí na história, foi ex do Obama, então é uma pessoa que tem mais diálogo. Então, na questão climática, eu acredito que ele será uma pessoa que vai ter mais conversa com o nosso presidente e não vai agir de uma forma assim extrema, como a gente vê, às vezes, com o temperamento do próprio presidente Donald Trump, porque, na verdade, é um cara extremamente que vai dar consciência dele. Muitas vezes ele não acredita na inteligência americana, não acredita no que os cientistas falam, ele toma decisões baseadas no seu, que chama-se de gut, o que está acontecendo assim dentro dele, e resolve tomar decisões nessa partida. Então, eu acho que, nesse caso, eu acredito que o Biden vai ser uma pessoa mais maleável para a gente conversar com relação à parte climática. Henrique do Vale, muito obrigado aí pela sua colher de chá aí que você deu pra gente hoje. Foi incrível. Abusei de você, era pra falar 10 minutos, você ficou com a gente um tempão. Desculpa, viu, se eu te atrapalhei aí. Cara, a hora que vocês quiserem, inclusive se vocês quiserem me ter amanhã e eu passar pra vocês algumas informações do que tá acontecendo na hora com relação às eleições. Amanhã aqui é só me chamar que eu tô à disposição. Por favor, então amanhã já tá combinado, amanhã é o dia da eleição. Você entra de novo aí, direto dos Estados Unidos, para falar com a gente aqui ao vivo. Obrigado, viu, Henrique? Grande abraço para vocês, um ótimo programa e continuem aí nessa maravilhosa rádio que eu sou fã número 1 de vocês. É isso aí. Obrigado, Henrique do Vale, falou com a gente aqui na Energia 97, amanhã ele tá de volta. A Francine daqui a pouco vai fazer um comentário sobre o impacto econômico de uma possível eleição do Joe Biden. Eu queria perguntar para os amigos aqui, a gente continua com o programa, Marcelo Vitorino, Cláudio Tonholi, Paulo Tadeu. De sexta-feira até hoje, o Trump visitou 10 estados. O Biden ficou na Pensilvânia e no Michigan. Ficou em 2. O que vocês acham? Vocês acham que visitar mais estados, estar em mais lugares no mesmo dia, isso faz diferença nessa reta final? Isso pode mudar uma eleição? O Trump no sábado, ele teve em 5 estados diferentes no mesmo dia. Isso muda um placar na eleição? O que vocês acham? O problema não é o corpo a corpo, o problema é o uso que se faz do corpo a corpo. Então, o cara visitando 10 lugares,
vai aparecer que ele atendeu 10 públicos diferentes e 10 lugares diferentes, e que, portanto, ele é um cara disponível para a democracia americana. Então, o truque não está em visitar, mas no uso que a mídia vai fazer da visitação. Você vai aparecendo, desculpa o pleonasmo, em 10 lugares diferentes. Portanto, você passa uma ideia de disponibilidade, a ideia da disponibilidade midiática. Entendi. Concorda, Marcelo? Eu acho que isso passa de fato, mas a gente está passando por um processo de afastamento, inclusive, né, de distanciamento social e tudo mais. Então você tem outras formas de mostrar a sua presença para público que não pegando um avião e viajando, expondo a você, expondo a outras pessoas. Só que isso é da característica do próprio Trump. O Trump, para ter uma ideia, ele é um cara tão à moda antiga que ele trouxe o Twitter de volta à vida. A gente já estava enterrando o Twitter e ele foi lá e trouxe de volta. Então ele tem esse negócio de querer estar no lugar, querer aparecer. E você tem outra coisa também, que aí eu acho que cabe até mais do que a imagem. Às vezes ele está indo para motivar os militantes dele a fazerem campanha. Então, quando o militante aperta a mão dele, quando o militante vê ele presente, o militante tem um gás novo. Entendi. Fake news. Nessa campanha, a sensação que a gente tem é que o candidato Joe Biden foi um dos mais atacados aí por fake news. É impressão minha ou isso é um fato? Tá indo para todo mundo, viu? Olha, esse negócio de fake news, é que o dele teve o caso, a gente falou aqui na semana passada, do Hunter. Só que todo mundo tá meio de saco cheio dessa história de fake news. Então, eu acho que quanto mais você ataca alguém com fake news, parece que você está fortalecendo a imagem da pessoa e não destruindo hoje em dia. Eu ia perguntar isso, se fake news tem efeito, pode determinar uma eleição, pode mudar um resultado. Muitas fake news a respeito de alguém. Vocês acham que isso faz diferença? Eu acho que pode justamente fazer, como o Marcelo falou, fazer o efeito contrário. Porque você começa a receber pancada e o eleitor começa a achar que aquele atacado é alguém importante, que é um coitado. Ele acaba tendo um sentimento pró-atacado. O que você acha, o brasileiro, ele tem umas coisas, cara, ele não gosta de quem bate, ele se solidariza com quem apanha. Então, isso pode acabar vitimizando um candidato e com essa vitimização ele ganha voto. Eu acho que aquele caso do Dória em São Paulo, dele com aquelas belas moças, né, que são todas de moças de família, é um caso em que provavelmente isso fez até bem para ele. Fora o vídeo que ele teve que gravar com a esposa, que estava visivelmente bem constrangida com a situação. Lembrando que, na verdade, aquilo foi uma armação grosseira. Grosseira não, né? Foi bem feita, aliás. Mas... foi? Caramba, mas no final eu não sei se foi uma armação grosseira. Eu achei de bom gosto. Não, grosseira não foi porque foi bem feita. Eu digo, você olhava e você ficava em dúvida se tinha sido produzido aquilo, né? Você achou que era armação, aquele vídeo do Dória, Tonholi? Eu achei. Você achou que foi armação? Achei. O problema das fake news é você não reagir a elas, como o Biden não tem reagido à questão do filho dele ter operado para uma empresa de energia elétrica da Ucrânia. Ele reagiu nada. No debate ele não deu uma resposta convincente. Aliás, ele não deu uma resposta, ele não falou nada. Não citou, O problema da fake news é você se curvar ante ela. Isso é um sinal de fraqueza inequívoco. Você acha que essa é a melhor estratégia numa campanha? É ignorar a fake news? Não, aí pra cima, desmentir. Desmente e encerra o assunto. Encerra o assunto, vai pra cima. É isso que você recomenda aos seus candidatos, Marcelo Vitorino? Olha, aí eu sempre faço uma avaliação do tamanho do problema. Então, assim, se é um problema de conhecimento público, você vai e desmente. Se é uma coisa que é muito regionalizada ou de um público segmentado, você ignora e segue o barco. O que você pode fazer, geralmente, assim, se foi uma fake news que está falando sobre um problema seu na ordem da saúde, você entra com uma ação propositiva falando da saúde. Ou seja, você não desmente a fake news propriamente dita, você coloca um conteúdo no lugar e que fala, não, se ele está falando isso, aquilo ali não procede. Entendi. Olha, ainda porque dentro... Senão a gente tem muito problema, entendeu? Porque o objetivo da fake news não é confundir o eleitor, é fazer o candidato parar de fazer campanha. E aí ele fica defendendo em vez de fazer campanha.
Ele fica com o tempo dele todo voltado para explicar e justificar uma fake news, é isso, né? Olha, nesse especial que a gente está fazendo aqui sobre as eleições americanas que acontecem amanhã, a gente não podia ficar sem os comentários da Francine Mendes, a economista, que já está com a gente aqui ao vivo, e ela vai falar como é que fica o Brasil numa eventual vitória do Joe Biden. Qual é o impacto na agenda econômica aqui no nosso país, Francine? Boa tarde. Oi, gente, boa tarde a todos vocês. Bom, para o presidente Jair Bolsonaro, eu não sei como é que ele espera em relação a isso se posicionar em relação a uma possível vitória do Joe Biden, mas para o Brasil pode não ser tão ruim assim. Sobretudo porque avanços aí nos acordos comerciais com os Estados Unidos, principalmente em relação ao endosso, a candidatura do Brasil na OCDE, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, está bem avançado já, né? Segundo o ministro Paulo Guedes, o Brasil precisa aí avançar só mais 1/3 das coisas que precisam ser avançadas. Já avançamos aí em torno de 4 etapas, das 7 etapas que a gente precisa. Talvez isso, nesse ponto, haja talvez um afastamento um pouquinho e a gente precise um pouco mais fazer a tarefinha aí de casa. Mas fora isso, a gente vai simplesmente ter uma relação mais profissional, né? Hoje a gente tem uma relação de adulação aos Estados Unidos, né? E dizem que o adulado é sempre digno do adulador, né? Então a gente vai ter uma relação muito mais profissional, muito provavelmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o possível, se a vitória for do Joe Biden, haverá uma relação mais profissional, sobretudo porque o Brasil, até agora a gente não entende porque que ele tem cedido demais em negociações, como no caso da tarifa zero para o etanol, sem reciprocidade nenhuma para o Brasil, que a gente até agora não entendeu, mas a gente está deixando a desejar muito com o nosso principal parceiro comercial, que é com a China, né, gente? Então a gente não pode esquecer disso. O Brasil precisa retomar, de fato. A China hoje, ela está em disputa com os Estados Unidos aí pela vanguarda do capitalismo informacional, que é esse capitalismo da tecnologia 5G. Teremos leilão, que foi adiado para 2021, que até então a China estava meio que quase fora por conta da relação de adulação com os Estados Unidos. Muito possivelmente agora a China entre para esse leilão com tudo de volta para que possa disputar espaço com uma possível vitória de Joe Biden. Mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, porque tem muita instabilidade lá, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em relação a isso. Tudo pode acontecer em relação aos delegados, em relação a essa eleição. Então, agora o momento é de cautela. No mercado financeiro, estima-se que uma vitória de Joe Biden, sobretudo pelas políticas públicas e políticas econômicas que ele vai ter que enfrentar e vai ter que fazer, e pela expansão de gastos públicos, estima-se que no curto, médio prazo, deva-se haver uma elevação das taxas de juros dos Estados Unidos. O que significa isso? É muito ruim para os países emergentes e muito ruim também para a economia do Brasil, porque um possível aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, vai haver uma fuga de capital do Brasil, principalmente para se refugiar nos treasuries americanos, que são os títulos mais seguros do mundo, o investimento mais seguro do mundo. Então, nesse ponto, agora, num curto e médio prazo, é o que a gente vai acabar sofrendo nesse sentido. Então, é muito importante para os investidores que estão aí de plantão, nos ouvindo agora e nos vendo através do YouTube, sempre se expor também à moeda americana. O dólar vai continuar alto ainda por um tempo, estamos aí com vários casos a mais de Covid, a gente não sabe quando é que vai chegar essa vacina, então vai haver mais expansão monetária, vai haver mais dólar na economia, vai haver, então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa se expor à economia internacional também, precisa se expor aos Estados Unidos, precisa comprar empresas americanas. Hoje aqui no Brasil está muito fácil de você se expor à economia internacional, à economia americana. Então agora para o investidor é cautela também em relação a isso, sempre diversificando os investimentos em relação à economia americana. Nós já falamos aqui faz um tempo, faz umas 2 semanas, sobre os BDRs que foram liberados para os investidores aqui do Brasil, para você comprar recibos de empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. O mercado está já otimista com uma possível vitória de Joe Biden, já precificou esses ativos, mas é muito importante agora que o investidor tenha esse tipo de exposição também.
Então, não seria tão ruim assim para o Brasil, uma vitória de Joe Biden, seria uma relação mais profissional e a gente aí teria possivelmente vários ganhos em relação a isso. Legal. Leandro, eu vou pedir para você exibir as imagens das últimas pesquisas que acabaram de sair. Enquanto isso, deixo a pergunta para os meus colegas para a gente encerrar esse especial de hoje, eleições nos Estados Unidos. O que as campanhas que estão encerrando hoje, as campanhas de Joe Biden e Donald Trump, estão ensinando aos pretendentes à presidência do Brasil em 2022? Vocês conseguem apontar algum dado? Enquanto isso, pesquisa no ar. Olha, ó. Pesquisa nacional acabou de sair. Biden, 48%. Pesquisa do Aspiration, é outro instituto americano. Trump com 39%. Biden 9 pontos à frente de Trump na pesquisa nacional. Eu acho que para a próxima eleição a grande lição fica focar na economia. Eu acho que vai ser o tema de qualquer... Sempre é importante isso, eu acho que vai ser para a próxima também. E a questão do radicalismo. Primeiro, fazer oposição. Acho que a oposição não pode ser algo que você faça a 2 meses da eleição. Então, acho que é importante marcar presença agora para a próxima eleição, já deste momento, e focar a questão econômica. Leandro, pode voltar o dado de Ohio, por favor? Essa nacional da Survey USA. Ohio, olha lá, Trump, em Ohio está dando Trump, ó, 49%, 4 pontos à frente do Biden com 45%. O que me chama a atenção nesses números até agora, assim, os números muito próximos, os dois candidatos muito próximos, não está acontecendo aquela margem que a gente poderia chamar de segura, vamos dizer assim. Tá tudo dentro da margem de erro, Tá muito próximo, assim, não tem vantagem larga para nenhum dos dois. Ó, essa é do Instituto, eu não consigo ler, Civics. Ohio também, Trump com 49, Biden com 48. No estado de Wisconsin, aí essa sim tem uma diferença maior, nós já até comentamos na semana passada, 51% para o Biden, 47% para o Trump. Em Iowa, 49-48 para o Biden. Vai ser uma disputa cabeça a cabeça, né, Tonholi? Vai ser complicado isso aí amanhã. Vai ser unha a unha. Vamos acompanhar. Marcelo, quer comentar a pergunta que eu deixei aqui? O que as campanhas estão ensinando para os pretensos presidentes do Brasil em 2022? Olha, vai ser... a gente tem que estudar muito como é que vai estar o clima da eleição de 2022. A última eleição ela foi muito pautada num momento de radicalismo das pessoas. As pessoas queriam implodir o sistema político. Então eu tinha ali um Lula que foi preso, eu tinha uma Lava Jato, eu tinha ou seja, uma desmoralização meio que completa do partidarismo político brasileiro. Porque o PT até então tinha sido o último partido honesto, vamos dizer assim. E quando vem uma ruptura dessa, a população fala, cara, quer saber? Eu quero acabar com tudo isso. Quem que é o nome que vai acabar com tudo isso? Aí escolheram o atual presidente. Agora, como é que a gente vai estar em 2020? Então, como eu falei, acho que no início aqui do programa, o Macri não conseguiu entregar o que ele prometeu. O Trump não conseguiu entregar o que ele prometeu. O Bolsonaro vai conseguir entregar o que ele prometeu? Então, aí é que vem o que vai dar o cheiro da eleição de 2022. A impressão que eu tenho é que se a economia brasileira não der uma guinada, uma coisa forte, a gente vai ter uma troca de comando de novo, uma troca de ideologia. Aí eu não sei se vai ser alguém da esquerda ou se vai ser um radical de centro, como eu gosto de falar. Mas eu acho que tem uma mudança. A grande verdade.